Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Olimpíadas da FIDE 2022 e a gente tem o prodígio indiano Gukesh com 16 anos de idade, fez 6 pontos até agora nas 6 rodadas que ele jogou. Pontuando contra gente grande, a gente mostrou uma partida agora recentemente contra o armênio Sargsyan, que é um super grande mestre com quase 2.700 de rating, beirando ali, faltando 1 ou 2 pontinhos. E vocês pediram e eu trouxe a partida agora do Gukesh contra Shirov, Alexei Shirov, uma lenda do xadrez letão. Ele é nascido em Riga, mas Rafa, ele é uma lenda do xadrez espanhol, né? Porque ele jogou pela Espanha, tem cidadania espanhola. É verdade, uma lenda do xadrez espanhol, mas espera um pouco. Não, uma lenda do xadrez uruguaio agora, porque agora ele tá jogando pelo Uruguai. Bom, enfim, uma lenda, ele que chegou a ser o número 2 do mundo em 1994, número 2 do mundo em 1994. Vamos dar uma olhada então nesse confronto de gerações Gukesh contra Shirov, vamos lá. Alexei Shirov tem as peças brancas, e se você ainda não é inscrito do canal, aproveita agora que ainda não começou o vídeo, já se inscreve, já deixa seu like também, tá bom? E se você quer melhorar no xadrez, depois dá uma olhada aqui nos links na descrição do vídeo, tá bom? Tem bastante oportunidade aí durante as Olimpíadas para você melhorar no jogo de xadrez, tá bem? Alexei Shirov, a lenda, abre aqui com o peão do rei E4 e o Gukesh vai para a defesa siciliana, manda a bala num C5 aqui, uma variante bem dinâmica, bem agressiva aí para as negras, né? E o Shirov, que é conhecido por ser um atacante de mão cheia, segue aqui com cavalo em F3, cavalo C6, cavalo C3 jogado e aqui E5 pelo Gukesh, reivindicando as casas escuras. Aqui ele falou, essa casa aqui é minha. Bispo C4 foi jogado D6, temos aqui D3 e H6 controlando a casa de G5. Aqui cavalo em D5 foi jogado diretamente, cavalo em F6 desenvolvendo uma peça, C3 aqui pelo Shirov, simplesmente dando reforço aqui para a casa de D4, dando mais mobilidade aqui para as peças. A partida seguiu com o bispo em E7 pelo Gukesh, agora A3, temos A5, o Gukesh também luta aqui na ala da dama e aqui torre... Torre em G1 pelo Shirov. Galera, é ou não é um jogador agressivo? O Shirov me mandou esse torre G1 aí, que invenção é essa, né? Aqui já aconteceu isso na história, ó, quem já jogou isso foi o próprio Shirov e o Gukesh. Então aconteceu isso em 2022, inclusive. É essa partida, né? Não teve isso antes, ninguém nunca jogou isso antes. Então aqui torre G1 foi jogado pelo Shirov. A partida seguiu com cavalo por D5, trocando peça, bispo por D5 e aqui bispo E6, né? O Shirov preparou ataques na ala do rei com esse torre G1 aí. O Gukesh jogou dessa forma, agora trocou um pouco de peça, bispo por E6, F por E6, e o Shirov mandou bala no G4. É ou não é um jogador agressivo esse Shirov, né? O cara deixa o rei no centro, manda um torre G1, bravão. A partida seguiu com dama D7 aqui pelo Gukesh, preparou para quem sabe fazer um grande rock. Aqui G5, é imparável aqui o Shirov. H por G5, temos bispo por G5, mais algumas trocas, bispo por G5, torre por G5. E aqui o Gukesh fala, manda a bala no grande rock, fala, deixa eu tirar o meu rei daqui, né? O cara tá brabo demais. Por enquanto o peão de G7 está defendido e aqui o Shirov segue com dama em E2, também preparando para colocar o rei em segurança. Aqui torre de D em F8, pressionando o cavalo e finalmente grande rock também aqui pelo Shirov, né? Passado esse furacão aqui dessa abertura, a gente tem esse meio jogo aqui onde os reis já estão em segurança e agora o Gukesh, que foi paciente, segurou essa tormenta aí, protegeu o rei dele, segue com torre F7. Que lance, né? Aqui muito instrutivo realmente, trazendo mais uma proteção para G7 e preparando para pilhar aqui e pesar para cima dessa coluna F. É um grande alvo estratégico aqui da posição, essa coluna F. A partida seguiu com torre G2, já protegendo em F2 para o cavalo poder escapar, né, num possível ataque. Mas aqui o Gukesh joga o lance A4 exclama, né? Aqui ganhando um posto avançado para o cavalo na casa de B3, ganhando espaço na ala da dama. Aqui o Shirov segue com torre de D em G1, pesando para cima do peão de G7. E aqui B5, o Gukesh já fez a lição de casa dele, já está protegido aqui em G7, segue atacando na ala da dama. Cavalo G5 aqui pelo Shirov, atacando agora a torre em F7, atacando o peão aqui em E6, torre E7, mantendo a defesa em G7.
tudo defendido aqui também em E6. E aqui D4, o Shirov não para. Agora atacando aí o centro, o Gukesh segue com E por D4 e agora dama por B5. Esse jogador é perigoso demais, esse Shirov, né? Aqui ele, então, quando ele faz esse lance E4, D4 aqui, ele tá atacando lá em B5. Por isso o Gukesh tomou aqui, caiu em B5. E agora o Gukesh segue com um lance que exclama aqui na posição. Cavalo E5, olha que belo lance, né? Atacando a dama, dando aqui, tirando o cavalo aqui do alvo, né? Se essa dama saísse daqui ia cair o cavalo. O rei está sendo atacado, então a melhor coisa é trocar essas damas, né? Aqui o Shirov ainda tenta jogar com dama em A6 cheque, mas agora a dama B7 cobriu numa boa, né? Aqui a partida seguiu com dama por B7, rei por B7, C por D4, C por D4. Tudo igual, 5 peões aí para cada um. E aqui torre D1, o Shirov segue atacando agora esse peão aí enfraquecido na casa de D4. No entanto, agora cavalo C6 foi jogado, protegendo o peão, preparando para jogar aqui um E5. F4 jogado pelo Shirov, E5 veio de qualquer maneira, né? E aqui então protegendo, e a gente tem uma posição bem equilibrada, que luta, né? A gente tá indo para um meio jogo barra final aqui, ainda bastante difícil, porque existem diferenças aqui interessantes na posição, né? O Gukesh já tem um peão passado, ele tem uma pressão aqui na coluna H, aparentemente ele também está se defendendo, as brancas também têm contra-jogo aqui na posição, então a gente tem aqui realmente muita luta pela frente. E nessa posição o Shirov vai para um lance estrategicamente errado aqui na posição, um lance dramático aqui para o Shirov. Vamos ver como é que o Gukesh vai castigar isso. O Shirov segue aqui com F5. Esse lance à primeira vista não parece ter nada de errado. Esse lance, afinal de contas, me dá um posto para o cavalo em E6. O alvo aqui da posição é o peão de G7. O que há de errado com o lance F5 jogado pelo super jogador Shirov, né? E que o Gukesh vai castigar. O que há de errado é o seguinte, galera. Se a gente olhar o que acontece depois de peão toma e cavalo F3, fica muito claro que aqui as brancas têm dois alvos interessantes na posição de cara, né? Esse aqui é um potencial alvo, mas de cara já existem dois alvos que estão sendo atacados e que tem que ser observados aqui pelas negras, que são o peão de E5 e o peão aqui de G7. As brancas têm contra-jogo, as pretas não podem sair atacando com tudo porque vão descuidar desses pontos, e com isso as brancas conseguem uma situação de equilíbrio. Por exemplo, torre F7 atacando o cavalo, aqui o cavalo poderia manobrar para a casa de D3, onde ele estaria sempre atuando, por exemplo, e parando o peão passado, bloqueando o peão passado com o cavalo, é a manobra de livro. Aqui cavalo A5, por exemplo, cavalo D3, fazendo o bloqueio do peão passado, pressionando o peão de D4. Depois de um torre C7, por exemplo, rei B1 e o cavalo C4, protegendo o peão. Aqui as brancas podem jogar com torre C1, torre H3, cavalo B4, as brancas sempre têm um bom contra-jogo aqui, né? Pressão no peão de G7, cavalo chegando e tudo mais. Então, apesar das pretas terem um peão passado, as brancas conseguem equilíbrio porque elas têm alvos para atacar. O que não acontece depois de F5. Para pensar. Cadê os alvos aqui das negras? Só tem um praticamente, que é o peão de G7. Agora essa estrutura ficou extremamente sólida. E atacar o peão de G7 vai custar caro, olha só. Cavalo em A5 foi jogado pelo Gukesh, exclama duas. Porque depois de cavalo E6, cavalo B3 cheque, rei aqui em B1, rei B6 aqui pelo Gukesh. E aqui o Shirov percebe que ele foi para o caminho errado. Porque não adianta nada agora capturar aqui em G7. Por exemplo, cavalo por G7 seria uma possibilidade, ganhando de fato um peão, mas o quanto que o Gukesh avançou aqui com o cavalo, controlando a casa de C1, o rei chegando, peão passado e tudo mais, é decisivo. Por exemplo, torre G8 aqui atacando o cavalo, F6, torre F7 atacando o peão, torre G6 defendendo o peão. Aqui cavalo C5, galera, atacando o peão, dando suporte para o peão da coluna D. Por exemplo, depois de torre 1, D3 aqui, e depois de rei C1 aqui não adianta por conta de cavalo B3, cheque. E aqui depois de rei B1, D2, e além de tudo aqui está existindo o tema de mate, né? Se as pretas conseguirem trazer aqui as torres depois das trocas. Bom, tem promoção de dama e tudo, né? E também tem sempre o tema do mate lá em A1. Então aqui as pretas estão completamente ganhas já, numa situação como essa. E aqui se jogasse não rei C1, se jogasse um lance mais agressivo, por exemplo, essa ideia de avançar o peão da coluna H, aqui a gente teria uma boa luta. D2 aqui para o Gukesh, ele chega antes, torre D1, cavalo por E4, H5, torre C8, indo para aquela ideia de mate.
Cavalo F5 para poder agora é forçado o cavalo F5 para poder defender essa torre, porque tá vindo torre C1. Aqui torre de FC7, cavalo E3 protegendo a torre C1. Depois de rei A2, rei C5 exclama, porque agora vai levar o rei. E como é que para esses peões passados avançando? Tudo bem, as brancas podem tentar jogar um F7 para jogar torre G8, torre F8 forçado, se jogar torre F8, torre G8 cai o peão. E aqui depois de um torre G2, por exemplo, pressionando o peão, torre por D1, cavalo por D1 e torre por F7. E as pretas têm uma posição ganha, né? Então o ponto todo é esse, galera. Aqui o Shirov de repente percebe, depois desse rei B6, que a estratégia dele de jogar F5 e cavalo E6 não presta nessa posição, porque o Gukesh vai ter condições de apoiar o peão passado e de criar ameaças para cima do rei aqui do Shirov. Tarde demais, será? Torre C2, aqui o Shirov segue na luta, cortando agora o rei, mudou, falou, esquece, eu já vi que esse peão vai dar ruim, deixa isso quieto. A partida seguiu com torre H4 e agora é o Gukesh quem ganha a iniciativa, parte pra cima do peão. Torre C4 foi jogado, atacando aqui o peão de A4, indo pro contrajogo. Torre por E4, torre por A4 e aqui cavalo C5, um duplo aqui nas peças. Torre B4 salvando uma peça com cheque, depois de rei C6, torre aqui em C1 e esse cavalo aqui tá cravado. A partida segue com torre E2, a torre na sétima, aqui H4 salvando o peão e agora rei D5, descravou o cavalo. Torre B5 cravou de novo, né? Não tem jeito, esse cavalo aí tá preso. A partida seguiu com rei E4 soltando aí o cavalo, entregando um peão, que beleza, né? Como é a força de um rei apoiando o peão passado, né? Aqui cavalo por C5, D por C5, torre por C5, torre de C por C5 e aqui D3, como que segura esses peões, galera? São dois peões passados e conectados. Esses também são, mas esses aqui estão tímidos ainda, né? A partida seguiu com rei C1 e agora rei aqui em F3. Aqui torre C3 segue na luta, o Shirov E4 avançando com os peões. Que partida o Gukesh vai fazendo contra essa lenda? Torre D5 foi jogado, rei E3. Temos aqui B4, o Shirov também tem peões passados. Torre E1 cheque, rei B2 e depois de rei E2, galera, o Shirov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, esse moleque de 16 anos de idade aqui botou o Shirov aí pra correr, né, galera? Olha que espetáculo aqui a posição final, né? Aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. B5, D2, aqui depois de um torre C2 cravando o peão. Uma possibilidade seria jogar E3, olha esses peões, galera, não tem como, né? A4, lembrando que o Shirov também tem os seus peões. Aqui uma ideia seria colocar agora a torre em D1, passar o rei para casa de F1 e avançar o peão de E, né? Então não tem como parar esse plano, na verdade. B6, aqui o rei vai lá para F1, A5 e depois G2, acabou, né? Acabou, tudo bem, caiu o peão aqui de D, mas não tem nenhum problema, porque o peão vai ser promovido na sequência e a gente tem uma posição completamente vencedora aqui para o Gukesh, né? Que partida, né, galera? Que incrível, 6 em 6, esse menino fez 6 vitórias, 6 pontos contra gente grande aqui. E aqui o relatório do chess.com, né, galera? 92,5% de precisão aqui pro Gukesh, 87,6% pro Shirov. A gente vê que a partida foi bem equilibrada, mas uma grande luta, né? O Shirov que começou atacando torre G1, G4, ficou bem equilibrado, mas a hora que o Shirov manda a bala naquele F5, naquele peão lá, a gente percebe, depois ele percebeu que aquilo lá não servia pra nada, e aí já era tarde demais, né? Muito bem, galera, é sempre muito bom acompanhar esses prodígios aí, né? Agora, vamos acompanhando essa turma, hein? Ó, Praggnanandhaa, Vincent Keymer, Wanderlian, Abhimanyu Mishra, Abdusattorov, né? Firuja, enfim, essa Vincent Keymer falando, o Esipenko, né? Essa turminha toda aí que tá vindo com tudo aí, vamos acompanhando essa galerinha, tá bom? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!